Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta série de devocionais baseados na carta de Paulo aos Colossenses. Nós ainda estamos no capítulo 1, nós estamos estudando versículo a versículo. Hoje nós vamos estudar mais 3 versículos, versículos 19 até o 23, que nos diz assim: porque agradou a Deus que habitasse nele toda a plenitude, e por meio dele reconciliar todas as coisas consigo, quer sejam as que estão na terra, como as que estão nos céus, havendo feito a paz por meio do sangue de sua cruz. Também a vós, que em outro tempo erais estranhos e adversários em vossas mentes por vossas más ações, agora tendes paz, mediante o corpo de sua carne, por meio de sua morte, para vos apresentar santos, sem mancha e irrepreensíveis diante dele. E se persistirdes em vossa fé, e vosso fundamento firme, sem vos mover na esperança do evangelho que escutastes, o qual tem sido proclamado a toda a criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro de Deus. Temos aqui, então, porque aprouve a toda a plenitude da divindade habitar nele. Hoje nós vamos meditar na plenitude da divindade de Cristo. Nós vemos que Paulo está aqui refutando os hereges gnósticos que ensinavam outras coisas. Então ele fala, há outras também traduções dão a ideia de que em algum momento do passado foi do agrado de Deus Pai que toda a plenitude da divindade habitasse no Filho. O verdadeiro sentido do versículo é que a plenitude da divindade sempre residiu em Cristo. Os hereges gnósticos ensinavam que Cristo estava a meio caminho entre Deus e o homem e que ele era um elo necessário na cadeia, havendo, no entanto, outros elos mais importantes que estavam à frente dele. Eles exortavam: continuem com ele, e mais tarde chegará a plenitude. Mas Paulo refuta a esses gnósticos e responde: não. Cristo em si mesmo já é a plenitude completa. Toda a plenitude reside em Cristo. Residir-se aqui significa habitação permanente. Não se refere a uma visita temporária apenas. O versículo 20 está ligado a esse 19. Da seguinte maneira, ele diz: porque aprouve ao Pai, por meio dele, Cristo, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Em outras palavras, não apenas era desejo da divindade que toda a plenitude residisse em Cristo, como diz o versículo 19, como também que Cristo então reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. São mencionadas nesse capítulo 2 reconciliações. A primeira, a reconciliação das coisas, no versículo 20, e segundo, a reconciliação do ser humano, no versículo 21. A primeira ainda está no futuro, enquanto a segunda está no passado, para todos aqueles que creem em Cristo. Mas o que significa reconciliar consigo mesmo todas as coisas? Reconciliar quer dizer restaurar um relacionamento reto, restaurar um padrão, ou fazer as pazes aonde antes havia inimizade. A Bíblia, em lugar algum, diz que Deus tinha necessidade de ser reconciliado com o homem, e sim que o homem necessitava ser reconciliado com Deus. A mente carnal é inimizade contra Deus, nos diz Romanos 8:7. Por isso o homem precisa de reconciliação. Quando o pecado entrou no mundo, o homem entrou em conflito com Deus, adotou uma atitude de hostilidade para com o Criador. Por isso, então, a necessidade de ser reconciliado. O pecado afetou toda a criação e não apenas a família humana. Então, um dos propósitos da morte de Cristo foi tornar possível a reconciliação de seres humanos e de todas as coisas com Deus.
Para fazer isso, ele precisou remover a causa da inimizade, da alienação, e realmente o fez, quando ele saldou a dívida do pecado, por completa satisfação de Deus, como nós vimos no nosso devocional de ontem. O alcance da reconciliação é indicado aqui em Colossenses capítulo 1 da seguinte forma. Primeiro, são já reconciliados com Deus todos os que creem no Senhor Jesus. No versículo 21, embora a obra da reconciliação seja suficiente para toda a humanidade, ela só se torna efetiva para aqueles que a aproveitam. Todas as coisas serão reconciliadas, seja na terra, seja nos céus. Versículo 20. Mas isso se refere apenas à criação animal e às coisas inanimadas que se tornaram impuras por causa do pecado, não estando incluído aqui Satanás, nem os anjos caídos, nem os humanos descrentes. Sua perdição é pronunciada claramente nas Escrituras. No versículo 21, Paulo lembra os colossenses que a reconciliação, no caso deles, era um fato consumado. Antes da conversão, os colossenses eram pecadores gentios, separados de Deus e inimigos dele no entendimento por causa das suas obras malignas, como nos diz Efésios 4, 17, 18. Portanto, eles precisavam desesperadamente ser reconciliados. E o Senhor Jesus, por sua graça incomparável, então tomou essa iniciativa. Versículo 22 diz que ele os reconciliou no corpo da sua carne. Não foi por sua vida, e sim por sua morte. A expressão corpo da sua carne significa apenas que o Senhor Jesus efetuou a reconciliação quando morreu sobre a cruz num corpo humano. É declarado que a encarnação de Cristo foi uma necessidade para efetuar então a nossa redenção. É maravilhoso o resultado dessa reconciliação. Ela vem expresso aqui na frase para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quão maravilhosa é essa graça, que liberta pecadores sem Deus de sua vida má do passado e os conduz ao reino de bênçãos. Em Cristo encontramos um Deus que está perto, que se preocupa conosco, que nos ouve, que se compadece e que salva. Essa é a plena eficácia da reconciliação de Cristo no que diz respeito ao seu povo. Será vista num dia futuro, quando então seremos apresentados a Deus Pai, sem nenhum pecado, sem mancha ou queixa alguma contra nós. Quando, na condição de adoradores de boa vontade, iremos reconhecer a Cristo como aquele que é digno, diz Apocalipse capítulo 5. No versículo 23, agora Paulo adiciona uma de suas várias passagens que contém a conjunção se, que tem servido de tropeço para muitos filhos de Deus. Numa análise superficial, o versículo parece ensinar que a nossa salvação depende de nossa capacidade de permanecer na fé. Se isso fosse verdade, como conciliar esse versículo com outras passagens bíblicas, como de João 10, 28, 29, que declara que de forma alguma uma ovelha de Cristo poderá perecer? Ao responder a essa pergunta, queremos dizer logo de início que a segurança eterna do crente é uma verdade bendita. Ela é explícita nas páginas do Novo Testamento. No entanto, as Escrituras também ensinam, como no versículo em estudo, que a verdadeira fé traz com ela a qualidade da permanência. E quem verdadeiramente nasceu de Deus será fiel até o fim. Precisa nascer de novo, precisa nascer de Deus. Não ser apenas convencido, mas convertido, reconciliado. Continuar comprova a autenticidade da fé. Contudo, há sempre o perigo de voltar atrás, de cair, porém, o verdadeiro cristão, que realmente se arrependeu e se reconciliou com Deus, sempre há de se levantar outra vez
como nos diz Provérbios 24:16. Ele jamais abandonará a fé. Então, nós precisamos continuar exercendo a nossa fé, a nossa esperança, para que nós possamos continuar entendendo quão importante é a habitação do Espírito, que vai trabalhando e trazendo todas as coisas, reconciliando todas as coisas com Cristo. Então, vamos continuar crendo no Evangelho, entendendo que o Evangelho é vida, é a vida de Cristo em nós. Nós devemos permanecer firmes e alicerçados na fé. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho a toda a criatura. Precisa ser divulgado. Paulo, como um ministro, ele emprega uma palavra de origem latina que significa apenas ministro é um servo. Nós somos ministros da reconciliação. Não se trata de uma posição oficial nem de alta posição, pelo contrário, ser servo, ministros da reconciliação é uma posição de humildade. Que o Senhor Jesus complete a sua obra por meio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, tornando pleno a vida de Cristo em cada um de nós. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, venham as águas. E nós vamos continuar meditando neste capítulo. Deus te abençoe. Até lá.